Começando mais uma live e hoje vai ser de uma forma diferente. Hoje vai ser um bate-papo com alguns jovens que estamos aqui. E para começar, eu já quero fazer uma oração para você que está aí na sua casa ser abençoado e também nós que estamos aqui da mesma forma. Meu Deus maravilhoso, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite para te adorar e te bendizer. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe essa live, Pai, que o Senhor alcance essas pessoas, meu Deus, e faça, Senhor, algo extraordinário na vida delas. Peço também que o Senhor abençoe cada um que está aqui neste momento, Deus, que o Senhor, Pai, possa ter liberdade para agir no nosso meio, Pai, para abençoar vidas que estão escutando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E como nós estávamos falando, essa live de hoje vai ser de um formato diferente. Nós vamos estar conversando com os jovens que estão aqui e primeiramente nós queremos conhecer qual foi o momento de conversão deles, o testemunho de conversão de cada um. Aqui nós temos jovens que vieram do mundo, mas também temos jovens que nasceram no lar cristão, mas todos em algum momento tiveram um momento de decisão, de decidir a sua vida para Cristo. E você que está nos assistindo vai estar experimentando, vai estar escutando a experiência de cada um. E eu queria deixar um versículo que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Então a palavra diz que em tudo dai graças, não só nos momentos bons, não também só nos ruins, mas em todos os momentos da nossa vida nós temos que dar graça. E nesse momento nós estamos dando graças a Deus pelos momentos de conversões. Nesse momento nós estamos dando graça a Deus pela vida de cada um que está aqui, pela sua vida também que está assistindo essa live, porque você é uma bênção na mão do Senhor, você é um vaso escolhido. Assim como nós que estamos aqui, você também é um vaso. E nesse momento queria chamar a irmã Cássia para estar louvando um hino, e logo após a irmã Bianca estará contando o seu momento de conversão. A irmã Cássia, com oportunidade. Eu cumprimento a todos também com a paz do Senhor. Se vocês quiserem estar acompanhando, eu vou estar louvando o hino 577 da harpa. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares
no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Boa noite a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero ler um versículo que fica em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje eu quero comentar um pouquinho de quando eu aceitei a Jesus. Eu não cresci num lar evangélico. Quando eu nasci, meus pais eram evangélicos. Fiquei até os 3 anos, na igreja. Vinha para a casa da minha avó, nessa mesma igreja. Vinha para a casa da minha avó, dormia debaixo do banco, às vezes, até depois de maiorzinha, tinha uns 7, 8 anos, vinha para a igreja com ela, ficava aqui com ela, mas meus pais não eram evangélicos. E quando eu tinha uns 16 anos, meu pai e minha mãe se separaram e meu pai fez um propósito com Deus, que ele queria voltar para a igreja, mas se toda a família dele voltasse junto, que só ele sozinho ele não queria. E naquela época, eu tinha 16 anos, como eu não conhecia a palavra de Deus, eu não ligava muito para essas coisas, não queria saber de igreja. E quando meu pai e minha mãe se separaram, e meu pai começou a frequentar a igreja junto com a minha tia, ali no posto fiscal, ele começou a ir, e aos poucos ele e minha mãe começaram a conversar de novo. E num culto de domingo, que ainda era o pastor Silvio que estava pregando, que estávamos todos nós na igreja, meu pai convidou a gente para ir para a igreja e a gente foi. Ali tinha 17 anos, a gente aceitou Jesus, voltamos, ficamos uns 2 meses congregando ali. E meu pai resolveu voltar aqui, visitar aqui a igreja, e a gente se mudou aqui para essa igreja. E no primeiro ano assim que eu aceitei Jesus, eu acabei não levando muito a sério, não queria muito,
mas eu dou graças a Deus assim pela misericórdia que Ele tem com as nossas vidas, que aos poucos Deus foi trabalhando na minha vida. Antes meu pai e minha mãe voltarem para a igreja, eu tinha 14 anos quando eu comecei a frequentar uma igreja, e ali eu acabei me batizando. Com 14 anos eu me batizei, mas naquela época eu não sabia muito, e como eu ia sozinha para a igreja, eu me batizei, mas acabei não levando muito a sério as coisas. Daí quando eu voltei para cá, graças a Deus, muitas pessoas me acolheram, eu consegui. Ali Deus restaurou a minha casa, a minha família, o casamento dos meus pais. E hoje, esse ano, vai fazer 10 anos que a gente voltou para a igreja, toda a nossa casa, né? Infelizmente, já não é mais todos nós que estamos servindo, mas eu acredito que Deus ainda vai fazer um milagre muito grande assim na minha família. E aos poucos, né? Não tenho muita coisa para contar, porque graças a Deus, depois que eu voltei, Deus teve misericórdia da minha vida e acabei não saindo mais nesses 10 anos, mas é isso. Amém. Glórias a Deus pelo testemunho da irmã Bianca. Nós também acompanhamos esse testemunho dela. Eu lembro o dia que o pai dela veio aqui para a igreja com a família, e daquele dia em diante eles estão aqui ajudando na obra, fazendo tudo o que eles podem fazer, eles estão fazendo. E no começo eu não falei de onde que nós estamos falando, que eu estou vendo aqui que a Tatiane, ali de Curitiba, da escola Mastermind, está assistindo. Ela falou show Bianca, pelo testemunho da Bianca. Então nós estamos falando da cidade de Paranaguá, Paraná, no Brasil, na Assembleia de Deus de Colônia Santa Rita, do bairro de Colônia Santa Rita. E é maravilhoso escutar os testemunhos de conversão. O que é uma conversão? Nós estamos aqui relatando os testemunhos de jovens sobre conversão, mas talvez você não entenda essa palavra conversão no meio evangélico. Conversão é quando nós estávamos no mundo, fazíamos as coisas do mundo, mas não fazíamos as coisas para agradar a Deus. Nós estávamos se distanciando de Deus. E no momento que nós se convertemos ao Evangelho, nós vamos na contramão do mundo, mas toda a vida se aproximando de Deus. Nós não fazemos mais aquilo que a nossa carne deseja, mas aquilo que o Espírito deseja, aquilo que a palavra de Deus nos manda. Então nós se convertemos dos nossos maus caminhos e agora nós estamos indo em direção a Deus. E agora, com a oportunidade, eu queria chamar a irmã Juliana para louvar um hino, e logo após a irmã Juliana, o irmão Caleb também estará contando o seu testemunho de conversão. Hein, Gabriel, eu queria que você mostrasse cada um para mim apresentar eles, começando ali pela irmã Juliana. A irmã Juliana, para quem não conhece, ela é a regente do grupo Águas Cristalinas, do grupo de jovens aqui dessa igreja. Ela tem ajudado muito essa congregação. Antes dela vir para cá, ela estava liderando os adolescentes da subcongregação de Vila Santa Maria. E como por um período ali a subcongregação foi fechada, ela veio aqui para a nossa congregação de Colônia Santa Rita, e desde então tem ajudado muito essa igreja e os jovens daqui. No lado dela está a Bianca, a Bianca é a primeira líder dos jovens junto com o seu esposo Douglas, aqui na congregação de Colônia Santa Rita. E a Bianca também, desde que ela contou ali essa história de conversão, tem ajudado, foi por um período componente do grupo de jovens, mas hoje está na liderança juntamente com seu esposo. No lado da Bianca tem a Cássia, a irmã Cássia, que faz parte da liderança também, na diretoria, não na liderança, mas na diretoria, fazendo parte ali da equipe de evangelismo dos jovens. No lado da Cássia está eu, sou cooperador aqui na Colônia Santa Rita,
Faço parte também da diretoria como secretário dos jovens aqui da Colônia Santa Rita. E no lado ali está o irmão Caleb. Caleb também faz parte. Para quem não sabe, o Caleb aqui na igreja de Colônia Santa Rita já foi superintendente da Escola Bíblica Dominical, é cooperador local aqui da nossa igreja do campo de Paranaguá. Também já foi líder dos jovens por alguns anos, fez um excelente trabalho e hoje está como componente do grupo Águas Cristalinas. E no lado do Caleb tem o Douglas Bose. Douglas Bose é o nosso líder de jovens, ele que vem com essas ideias. O Douglas é um tipo de jovem que, se você dá uma ideia para ele, ele já quer fazer na hora. Eu falei: Douglas, pô, dá para nós fazer igual tá tendo no Jardim Guaraituba, uma live entre conversa ali com jovens na sede. Algumas igrejas estão fazendo assim. Ele: então vamos fazer. Mas eu pensei que ia demorar, né? Vamos desenvolver o projeto. Ele quer fazer, é para agora. E tem que ser assim mesmo. Não ficar deixando para depois acaba não fazendo. Então agora a irmã Juliana estará louvando ao Senhor e depois a irmã Juliana, o irmão Caleb, estará contando o seu testemunho. Saudos, irmão, com a paz do Senhor. Queria louvar com o corinho da harpa, número 667. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Antes de eu falar algo, eu quero deixar um versículo aqui para a nossa meditação, que está no Evangelho de Jesus, que escreveu João, o capítulo 6 e o versículo 68, que diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Com este versículo eu quero contar uma parte da minha conversão. Bom,
A minha conversão, na verdade, às vezes a gente está desviado dentro da igreja, né? Eu também nasci num lar cristão, né? Nasci num lar cristão e toda a minha vida, né? A minha infância foi na igreja, a minha adolescência. Porém, na minha adolescência, quando eu quase entrando na juventude já, né? Com meus 18 anos, veio os desejos de conhecer o mundo, que às vezes a gente está na igreja, jovem, né? Nunca teve nenhuma experiência assim, né? Legal. E isso vem, né? A gente vem na igreja aqui, canta, né? E a gente olha as pessoas lá de fora, os jovens, parece que vê uma felicidade neles, né? Uma felicidade ilusória, hoje a gente sabe disso. Mas na minha época, para mim, seria que eu tinha que experimentar algo no mundo, né? Mas pela graça de Deus ainda, né? A gente diz assim, ficou fraco, né? Ficamos fracos na fé, né? Tipo, já não vinha para a igreja com desejo de vir, mas sim por, às vezes, obrigação ou alguma coisa do tipo. E que assim, eu via os jovens jogando bola, às vezes bebendo, né? E conversava com eles, eram meus amigos, são meus amigos ainda, né? Que muitos deles são próximos. E eu falava, mas eu tenho que fazer isso também, será para alcançar a felicidade, né? Mas não, né? A nossa felicidade está em Jesus, assim como eu li esse texto aqui, né? Que diz que para quem iremos nós, né? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E eu passei, acho que eu não lembro o período assim que eu passei, né? Nessa paralisação, né? Acho que não sei se foi 6 meses, assim, né? Mas que já não agradava a Deus mais, né? A gente vinha na igreja tudo, mas não só com o corpo presente, né? Porque a alma estava longe. Mas eu dou graças a Deus que eu pensava assim, será que eu tenho que usar alguma droga ou bebida, né? Para lá na frente Deus me resgatar e ter um testemunho para contar. Mas o jovem pensa assim, isso, né? Muitos. E eu pensava dessa forma. Mas graças a Deus que uma vez eu vi um testemunho de um grupo de louvores. E eu vi ele contando o mesmo testemunho, assim, né? Parecido com o meu, que ele tinha o desejo estava na igreja, tinha o desejo de estar no mundo, mas o testemunho dele era aquilo, que ele, por Deus, né? Ter blindado ele daquilo, né? Que a gente vê, né, que muitas pessoas, né, se afastam, mas pela graça de Deus ainda Deus tem misericórdia, salva, resgata. E muitas vezes a gente pensa, não, tem que acontecer isso comigo, mas não precisa. É só você clamar pelo Senhor que Ele vai te ajudar. Amém? Eu acho que é isso no momento. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. A irmã Cássia agora com a oportunidade, contando sua história de conversão, da sua vida, da sua família. A oportunidade da irmã Cássia. Mais uma vez, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero deixar também um versículo lá em Mateus, capítulo 6, o versículo 33 e o 34. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu também, eu não nasci num lar cristão, mas os meus pais, eles se converteram logo ainda quando eu era criança, bem pequena, eu tinha uns 3 anos de idade. Mas é algo muito lindo, assim, maravilhoso, que a história da minha família, pois
os meus pais, eles serviam outra religião, né? Principalmente a minha mãe, assim. Ela fazia parte do candomblé. E o que Deus fez, assim, na vida dela foi algo extraordinário, né? Porque eu creio que quando Deus... Eu creio, assim, que Deus, ele tem um plano na vida de cada um, né? E eu creio até hoje que Deus tem um plano lindo para minha família. E como o Caleb disse, né? A gente cresce ali no ar cristão. E só que eu nunca tinha dado em si, assim, que... Eu nunca tinha aceitado Jesus como o meu Salvador, né? E na época, eu acho que eu estava com os meus 12 anos. A Samantha, hoje ela é líder do Círculo de Oração, ela era líder dos adolescentes. Então, e a irmã Samantha, ela sempre tem por costume, sempre trazer uma palavra, um versículo, algo assim para fortificar a gente, né? E naquela época, ela pegou e fez uma roda assim, ela falou assim: todos vocês já aceitaram Jesus? E daí todo mundo riu, né? Claro, né? A gente está na igreja, né? Só que ela falou assim: mas muitos de vocês, os pais de vocês aceitaram Jesus. E vocês aceitaram Jesus como o único suficiente salvador da vida de vocês? E daí todo mundo ficou pensativo. E então ela começou a falar ali umas palavras. E ela falou, né? Quem quer aceitar Jesus? E naquele ensaio, muitos adolescentes entregaram sua vida para Deus. Foi algo que marcou bastante a minha vida, porque realmente eu estava na igreja, mas eu nunca tinha entregado a minha vida a Ele. Por mais que eu conhecia Deus, eu participava dos grupos, mas eu não tinha aceitado Ele como meu único suficiente Salvador. Então, ela fez ali uma oração por nós, alguns foram renovados naquele ensaio. E desde então, eu sempre participei dos grupos, sempre já fui líder dos adolescentes, com a irmã Samanta também, desde novinha. E Deus tem feito algo assim fantástico, sabe? Porque eu, como eu disse, desde pequena na igreja. E eu casei com 17 anos. E eu vou contar assim... Posso contar um milagre? Pode sim. Então, e eu casei com 17 anos. E sempre quando a gente casa, assim, a gente passa um tempinho e já quer ter um neném, né? Passa assim, daí todo mundo, ai, o neném. Você namora, o pessoal fica, aí, quando que vão casar? E daí, daqui a pouco você casa. Daí você casa e lá vem a cobrança dos filhos, né? E pra mim tá, depois de 1 ano, 2 anos que eu tava casada, assim, eu peguei e parei de tomar remédio, né? Parei de tomar remédio e falei, vou tentar engravidar. E fiquei sem tomar remédio e o neném não aparecia, né? Eu falei, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada comigo? E contei para minha mãe e falei, mãe, ó, não estou tomando remédio e eu não engravido. Eu falei, o que será que é? Dela, e minha mãe é aquelas que vão para o médico. Daí a gente foi para o médico e descobri que eu tinha problema, né, de ovulação. Eu tinha policístico no meu ovário, mais de 20 cistinhos bem pequenininho. E eu não conhecia, era nova ainda, né, 17 anos, eu fui correr atrás, né. Falei, o que será que é isso? E eu vi que para algumas mulheres era facilmente fazer um tratamento e elas engravidavam. Só que o tempo foi passando e nada. Fiz o tratamento com medicamento e não engravidei. E isso começou a afetar, assim, o meu psicológico. Eu comecei a ficar bem angustiada. Eu falei, Deus, poxa, eu sempre fiz a Tua vontade, eu sempre cresci nos caminhos do Senhor. E por que isso está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo? É tão fácil, todo mundo engravida, tem gente que às vezes, né, pega a criança, abandona. Isso me matava por dentro. Então, passou um tempo, eu peguei e falei para minha mãe assim, falei, mãe, eu não, né, comentei também com o Júnior, o meu esposo, eu falei assim, eu não vou mais ficar com isso na minha cabeça, né? Se for para Deus me dar, Ele vai me dar. E realmente, assim, eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu falei, né, em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para tudo. Então eu falei, Senhor, entrego nas Tuas mãos. A hora que o Senhor for me dar um filho, se for para o Senhor me dar um filho, o Senhor me dá. Se não for para o Senhor me dar, também, né, não vou ter. E nisso, muita gente da minha família
muita gente da minha família pegou e começava: você não quer ter filho? Você não quer ter filho? Isso, né? Eu falei: não, eu estava fazendo a faculdade ainda. Eu falei: quando eu terminar minha faculdade, eu vou querer engravidar. Mas, na verdade, eu já queria um filho, né? Eu só falava assim para as pessoas não ficarem me perguntando muito. E isso se passaram em 5 anos, né? Vai fazer 8 anos que eu sou casada. E isso se passaram 5 anos e eu nada de neném, né? E a minha mãe começou um ano atrás, eu acho. Ela começou: Cássia, você tem que ir no médico, porque meu Deus, se for alguma coisa séria. Eu falei: mãe, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei: como que eu posso entregar alguma coisa para Deus, que é o Todo-Poderoso, e tentar dar uma ajudinha para Ele? Eu falei: é como se eu estivesse traindo meu Deus. Mas mesmo assim, para minha mãe ficar menos preocupada, eu marquei uma consulta com um médico especialista em fertilidade e fui nessa consulta, contei toda a história, já tinha passado por vários médicos. E contei tudo o que estava acontecendo para ele. Ele falou assim: vamos fazer uns exames, você e seu esposo, e vamos ver o que vai dar, tá? Eu falei: não, tá bom. Ele falou: você é nova ainda, então dá pra gente fazer bastante pesquisa. Eu falei: tá bom. E eu tinha comentado com ele que eu estava com sintomas meio estranhos. Só que para mim, é normal. E ele falou: não tem nada demais. Faça os exames e a gente vai ver o que está acontecendo. Beleza. Daí, naquela mesma semana, acho que fui numa terça-feira no médico, acho que foi numa quinta-feira, eu comprei um teste de farmácia, porque era verão e a gente sempre vai para rios, coisa arada, e eu gosto, né, de pular numa pedra, fazer uma coisa assim. E eu falei: eu vou fazer um exame, porque a minha menstruação estava atrasada. E daí daí comprei o exame e não tinha falado nada pro Júnior, né, meu esposo. Eu cheguei em casa, entrei pro banheiro direto, fiz o teste. Quando eu vi, deu 2 pauzinhos, né? E toda a minha vida sempre deu negativo, aquela frustração. Às vezes uma época eu falava que a minha barriga tinha certeza que estava grávida e no fim eu nunca estava. Quando eu vi o sinal de positivo, eu até esqueci que 2 era que eu estava grávida, que era positivo, sabe? Eu peguei e olhei, falei: meu Deus, saí correndo. O Júnior estava lá fora, eu saí correndo, falei: amor. Dele: oi. Eu falei: eu comprei um teste de farmácia, falei, e deu 2 pauzinhos. Falei assim, ele falou assim: e 2 pauzinhos, é? Eu falei: é. Meu Deus, vamos no médico. Mas isso já era umas 10 horas da noite. E eu falei, ficamos assim em choque. Eu falei: não, calma que pode ser olha, a gente, né, nunca tem a fé em Deus, mas sempre fica com aquele: meu Deus, será que é? E eu peguei e falei: não, vamos esperar um pouquinho, porque pode ser que não seja, né? Falei: a gente fica, às vezes, tão empolgado e não é, vamos falar para ninguém. No outro dia cedo, eu fui lá e fiz um exame de sangue, só que demorou muito para sair, foi sair quase 7 horas da noite, e eu fui bem cedo no laboratório, e foi que, não sei como que era antigamente, mas eu acho que saía que você estava ou não estava, positivo ou negativo. Isso é uma contagem, assim, os números. Eu falei: meu Deus, agora tô ou não tô? Joguei no Google, né, que é nosso salvador, joguei lá no Google e saía que estava, sei que não estava, e eu tinha o contato do médico, né, o especialista. Eu peguei e mandei para ele. Falei: doutor, eu fiz um teste, eu queria saber se eu tô grávida, né? Falei: olha que seu aqui. Daí ele falou assim: parabéns, você tá bem grávida. Você tá bem grávida. Eu falei: não, tá bom. E daí eu falei pro Júnior, falei: amor, tô muito grávida. Eu falei: eu tô muito grávida. E naquela hora, assim, eu acho que eu fiquei em choque, sabe? Mas eu agradeci muito a Deus, porque, assim, né, a gente sempre ouve a história de Ana. Eu sou muito chorona, já vou chorar. A história de Ana, que buscou, queria muito um filho, né, Samuel, e ela sofreu muito com aquilo. Então, tipo assim, só que a gente sabe que Ana teve o filho, teve o milagre dela, a vitória dela foi alcançada. E depois de muito tempo na minha vida, que tipo, muitas pessoas falavam assim: eu te entendo, mas eu falava: mãe, não me entende. A pessoa que fala que me entende, não entende. Porque eu sinto, a pessoa que falava eu te entendo tinha um filho, né? Talvez o milagre na vida dela, de que ela precisava, eu não entenderia, mas aquilo eu sentia, era uma luta minha.
mas era algo que eu tinha que ser moldada por Deus, porque talvez se eu tivesse tido um filho na época ainda, lá no comecinho que eu queria, eu ia sofrer, talvez passaria por muitas coisas, né? Mas eu creio que foi assim um momento de construção no meu caráter, na minha vida, né? A gente não é perfeito, a gente passa por muitas coisas na nossa vida, erra muitas das vezes, mas a misericórdia e a graça de Deus, ela nos alcança. E então, assim, como eu falei, né? Eu nasci num lar cristão, mas Deus, eu precisava do milagre de Deus na minha vida. Então Deus operou milagre na minha vida, me deu uma filha, a Isadora, que é uma bênção, né? Ela é uma bênção do Senhor, meu milagre. E eu falava assim, eu queria ter uns 5 filhos, né? Quando eu não podia ter. A gente sempre brincava do trigêmeos, mas agora a gente está pensando se a gente realmente quer os 5. Mas assim, é bênção de Deus, é bênção, eu não posso reclamar, porque Deus me deu o milagre completo, né? Quero ter mais um só, assim, mas vamos esperar mais um pouquinho. Essa é a minha história. Eu espero, assim, que você que está esperando um milagre, espera o tempo de Deus. Não queira dar uma ajuda para Deus, porque tudo acontece no tempo dele. E eu creio do fundo do meu coração, que Deus, ele vai fazer um milagre na tua vida. Pode ser de salvação dos teus filhos, pode ser de salvação do seu esposo. Eu creio que Deus, ele vai fazer um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus pelo testemunho da irmã Cássia. E agora o próximo a dar o testemunho vai ser o nosso líder, irmão Douglas, que estará testemunhando sobre os milagres que Deus tem feito na vida dele. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite para você que está em casa, está no trabalho, ou está num caminhão, ou está no Uber, algum lugar, né? Deus está te alcançando e falando contigo grandemente. Eu já quero, vamos ler em Salmos, capítulo 20, versículo 1. Enquanto vocês procuram, eu quero já agradecer a toda essa mocidade maravilhosa. Primeiramente agradecer a Deus, né? Sem Ele nada disso seria possível. Quero agradecer essa mocidade maravilhosa, essa diretoria espetacular. Sem vocês isso nada seria possível. Agradecer também ao nosso pastor, a toda a sua família, que sempre está do nosso lado, sempre nos apoiando. Eu quero agradecer a todos dessa igreja, obreiros. Amém. Vamos estar lendo em Salmos capítulo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. No nome do Senhor de Jacó te proteja e envie-te socorro desde o seu santuário e sustenha desde Sião. Versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. O 9. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Amém. Também quero mandar um abraço para a Tati e para o Jairo, que estão lá de Curitiba, umas pessoas muito que moram no nosso coração. Deus abençoe vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória na igreja, um pouco fora, que aqui na igreja todos já conhecem, né? Mas talvez você que esteja em casa não conheça. Então eu nasci na igreja, e não nasci na igreja, mas desde pequeno estava na igreja e fui indo, participando dos cultos das crianças, dos adolescentes, normal, né? Com qualquer jovem que desde pequeno é da igreja. E quando você vai pegando uma certa idade, igual o Caleb falou, você acha que teu pai é careta, que tua mãe é careta, que teu irmão mais velho, igual eu tenho um aqui que me ajuda muito, não sabe de nada, que você acha que ele não quer te ajudar. E você começa a ter decisões
que não é legal, que não é do agrado de Deus e nem para o teu futuro. E você começa a fazer coisas erradas, começa a ter curiosidade, que é a pior coisa que tem, né? A gente ser curioso e depois acabar se prejudicando. Eu, com 18 anos, estava andando na mocidade, mas não estava firme na igreja. Eu, andando na mocidade, comecei a sair, a beber um pouquinho não dá nada, falava, só um pouquinho. Mas depois fui bebendo um pouquinho mais e foi indo. E foi bebendo, daqui a pouco a bebida é coisa de careta. Agora eu vou aproveitar, vou para balinha, pro papel, vou para balada e vou indo. E você, quando você está nesse mundo, quando você está nessa situação, ninguém é o certo. Você é o certo, eles estão errados. E infelizmente eu fui indo, fui me afundando e nessa época eu era chefe de frota da empresa Sudmar Transportes. E fui perdendo dignidade, confiança dos outros. E isso daí é muito triste, porque você chegar para uma pessoa e, sei lá, empresta um dinheiro, alguma coisa, falar, pô, mas você vai pagar? Você não vai usar droga? Igual aconteceu uma vez, até foi uma pessoa da minha família, mas ela não fez por querer. Mas eu tinha vendido 3 celulares já, trocado por droga. Cheguei, emprestei o celular da pessoa, falei, empresta o celular, que eu queria arranjar dinheiro para usar. Nessa época eu já estava usando cocaína. Quando eu comecei a usar cocaína, eu usava meia grama por semana, ou até por mês, era muito pouco, porque eu era um pouquinho mais gordinho, era mais magro que eu estou hoje, mas era gordinho. Daí comecei a usar para emagrecer, né? Não, vou usar para emagrecer. Depois começou a ficar bom, vou usar para jogar bola. Virava o Neymar em campo. Depois comecei a usar, porque eu comecei a gostar do negócio. E depois não consegui mais parar. Eu não consegui mais parar e comecei a vender. Graças a Deus nunca cheguei a roubar, tipo, os outros, assim, mas praticamente eu roubei a minha própria vida, né? Destruí com ela. Daí quando eu peguei o celular dessa pessoa, falei, empresta o celular, eu vou falar com um fulano e tal. Tá, mas você vai pegar, mas você vai sentar aí na porta. Entendeu? Ela não estava errada. E na minha cabeça ela estava errada, porque ela não queria me dar o celular. Ela estava certa. E aquilo ali fiquei muito magoada. Mas é porque ela estava certa. E eu comecei a cada dia andar com pessoas erradas, com pessoas que não agradavam a Deus. Comecei a usar cada dia mais. E todo dia minha mãe orava por mim. Até uma certa vez que eu cheguei até a ir preso. Uma certa pessoa entrou na minha casa e eu, achando que era o 007, né, fui atrás e peguei mais alguns amigos, ainda compliquei a situação deles. Daí a polícia me pegou porque eu fui num local lá para pegar droga. Na saída ele me pegou, prendeu eles, tiveram que pagar fiança, emprestei dinheiro, maior loucura. Se você tem dúvida, assim, se você tem um desejo, eu não sei, eu acho que estão falando coisa de mim, estão me magoando, fica tranquilo, Deus proverá, não sofra, não vai para o mundo, porque se você for, vai ser muito difícil você voltar. Então fica firme, ajude o seu pastor, ajude a sua igreja, onde você estiver, não importa se é da Assembleia ou qual igreja, ajude e fica firme. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. E ali comecei a usar cada dia mais e até o dia que cheguei ao fundo do poço. Até um dia, irmãos, que chega até me arrepiar aqui. O meu irmão me olhou na rua, porque ele nem parava de falar comigo. Ele falava que eu ia pedir dinheiro para ele. Mas um dia até que ele olhou eu na rua e falou... E olhou eu todo sujo, eu indo atrás de droga. Celular de 1.000 e pouco, 900 eu dava por R$50. Eu tenho, talvez você tenha alguém na tua família assim, um irmão, um parente, alguém. Não desista dele. Se eu estou aqui hoje, é porque essa mocidade orou por mim, é porque essa igreja orou por mim, pela minha mãe. Quantas vezes eu cheguei da balada ruim, drogada, e minha mãe orando por mim, ela só ia dormir depois que eu chegasse, e ainda por tudo que eu fazia de errado, ela chegava e me dava um abraço.
Então, irmãos, se você tem a tua mãe, valoriza ela, a tua família, porque muitos aí estão perdendo. Então valoriza, meus irmãos. E quando eu cheguei no fundo do poço, perdendo tudo, da meu pai, graças a Deus, aconteceu mais algumas coisas. Se eu ficar contando aqui vai demorar muito. Ele soube de uma casa involuntária, que graças a Deus, essa casa, olha, eu posso indicar para qualquer pessoa que estiver precisando, é muito boa. Graças a Deus me devolveu a vida, com certeza Jesus, né? Mas essa casa me ajudou, fica em Colombo ali, muito boa. E eu fui para lá me internar. E olha só que interessante, no dia que eu fui me internar, eu tinha voltado para Sudimar, né? Trabalhar no pátio lá. E quando eu voltei a trabalhar, meu pai viu que a situação estava feia, porque todo dia eu estava usando droga. E ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou perder o Douglas. E ele, em contato com o meu irmão, porque para ver o que poderia ser feito, eles falaram com algumas pessoas para uma casa involuntária. Involuntária é aquela casa que você não pode sair, você tem que ficar o tratamento inteiro lá, não pode pular muro, essas coisas, né? Do que a voluntária, que é portão aberto. E eu fui lá visitar um cliente, meu pai me enganou, mentiu para mim, mas olha, foi o melhor. Eu falo até para eles hoje, é o melhor cliente que eu fui visitar na minha vida. Por quê? Porque eu estava destruído. Se eu ficasse mais alguns meses, mais alguns dias, talvez eu não estaria aqui, estava preso ou morto. Então, graças a Deus, eu fui lá, me internaram. Hoje, dia 22 de maio, faz 3 anos que eu estou limpo. Então, daí eu fiquei lá internado. Na primeira visita, nos primeiros 15 dias, só para você ter uma ideia, eu cheirei remédio lá dentro. Então, a fissura que eu estava da cocaína. Eu cheguei, pedi paracetamol lá dentro, fui para o quarto, para o banheiro e cheirei o remédio. E então eu comecei a falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu quero sair daqui 6 meses e voltar para aquela vida? Pessoas me humilhando, pessoas pisando em mim, pessoas me maltratando, perder meu filho. Eu tenho um filho de 4 anos hoje, na época tinha acho que 1 ano. Eu nunca liguei para ele. Um dia meu filho estava eu, minha esposa e meu filho em casa. Tinha R$20 apenas. Geladeira, armário, nada, não tinha nada. Eu tinha R$20. E sabe o que eu fiz? Meu filho falou, pai, estou com fome. A mãe dele falou, vamos fazer alguma coisa para o Piá comer. Sabe o que eu fiz? Eu saí de fininho e fui lá comprar mais droga. E o problema da droga não é quando você tem, quando acaba. Que eu quebrava a casa, eu quebrava tudo que tinha dentro de casa. Eu fazia loucuras para mim conseguir mais uma dose. Então, graças a Deus, hoje eu estou bem. E voltando um pouquinho mais lá, quando eu estava internado, ele chegou na primeira visita, foi muito emocionante. Eu lembro da cena, meu irmão subindo de carro e meu filho em cima do colo do meu irmão. Ele até se tremeu no dia para vir me abraçar. Então, dali para frente, eu comecei a valorizar mais meu filho, eu comecei a viver com ele. Hoje eu chego em casa, ele fala, pai, que saudade, pai, eu te amo, pai, eu quero viver, sabe, ele fala coisas lindas. E hoje eu vivo para ele. Antes eu vivia para usar e usava para viver. Hoje eu vivo para adorar a Deus e eu vivo pela minha família. Amém, meus queridos? Então, aquela época ali da clínica Recomeço que eu fiquei, foi muita experiência, muito doloroso para mim, mas de muita aprendizagem. E dali eu saí daí fala, porque quando eu estava lá dentro eu pensava, agora acabou minha vida. Eu só vivia para usar, né? Vou fazer o que agora? Vou jogar bola? Eu quero usar. Mas não, se você pensa dessa forma, que a tua vida é para usar droga, eu te digo, tem muitas coisas para você. Você pode ir para a igreja, você pode viajar, você pode passear, você pode fazer muitas coisas. Igual eu pensei no começo quando eu estava internado, mas não, eu digo para você, tem uma vida te esperando. A tua vida não é baseada em droga, em bebida, em cigarro. Deus tem um projeto para a tua vida e Ele está te esperando. Acredita nisso? Ele está te esperando de braços abertos. E quando eu saí da casa Recomeço, começou um processo, né, de eu voltar para a empresa. Graças a Deus meu tio assumiu o posto lá de chefe de frota e está fazendo um serviço espetacular, muito bom. Então foi aquele processo de aprender a viver sem o meu pecado. Muitas vezes a gente pensa, eu pequei, agora eu vou sair da igreja porque eu pequei.
Mas não é assim. Você pegou, levanta e anda. Porque se você pensar, eu pequei, agora eu vou sair, aí você vai continuar a pecar mais ainda e você vai para o fundo do poço. Entendeu, meu querido? Então, eu saí da Casa Recomeço, comecei a construir uma nova vida, uma nova etapa da minha história. Fui para o setor do vazio da empresa, Sudmar Transportes. Graças a Deus, essa empresa é maravilhosa. É uma empresa abençoada. E comecei ali no setor do vazio, a ter contato com motorista, ter contato com pessoas de novo, e foi indo. E fui aprendendo com pessoas. E fui para a igreja, porque ninguém consegue... eu uso droga, eu fumo, eu faço alguma coisa, eu vou ficar em casa, não vou fazer mais. Vai ser difícil. Você pode até conseguir, mas vai ser difícil. Então, se apegue com Ele. Se apegue com Ele que vai ser muito mais fácil, igual eu fiz. Se apeguei com Cristo. Hoje, graças a Deus, eu, o meu irmão e o Wagner somos comerciais da Sudmar. Você tem ideia nisso, meu querido? Há 3 anos, eu fui visitar um cliente drogado, acabado com a minha vida. Hoje eu sou comercial da Sudmar Transportes. Hoje eu vou visitar o cliente uniformizado, social, bonito. Estou até gordo aqui, mas graças a Deus eu estou gordo, não estou mais magro só na capa. Eu fui internado praticamente com 70 quilos, 75 quilos. Meu Deus, meu querido, graças a Deus, Deus transformou a minha vida. E se você pensa assim, eu quero ser transformado, eu quero alguma coisa, então confie nele. Faça por onde merecer e ponha tudo na direção dele. Porque se você ficar pensando assim, eu quero sei lá o que, não, Deus proverá. Esse dia foi um pastor lá na nossa empresa falar algo, e ele começou a falar, Deus proverá, Deus proverá. Meu querido, depois que eu comecei a pôr isso em prática, porque tem muitas vezes que a gente está na igreja, Deus proverá, mas veio algum problema, meu Deus, Jesus, o que eu fiz? Eu estou congregando contigo, Pai. Mas eu falo, Deus proverá, fica na dependência dele, que eu sei que Deus vai prover o milagre na tua vida. Amém, meu querido? Eu peço desculpa se eu falei muito aqui, mas eu acredito que eu falei o que estava no meu coração. Amém? E pegue firme, vamos se ajudar, vamos melhorar. Amém? Beijo no coração de todos. Glórias a Deus por esse lindo testemunho que o Douglas acabou de dar. Se você que tem um parente que está no mundo das drogas, que está viciado, que está incomodando, porque a pessoa quando está no mundo das drogas, ela incomoda, porque o parente não sabe se quando ela sai de casa ela vai voltar vivo. Era assim que eu me sentia quando o Douglas saía. Eu morava na colônia Santa Cruz, cada vez que eu vinha trabalhar para a Sudmar, lá não tinha área de telefone, então eu não sabia o que tinha acontecido durante a noite. Eu vinha naquele medo de receber uma notícia que o meu irmão tinha morrido. Mas graças a Deus pelas orações dos irmãos que oraram, e Deus libertou a vida do Douglas. E Ele pode fazer também na vida da tua família, Ele pode fazer na vida do teu parente. Não desista, ore, persista, porque Deus vai libertar, Deus vai fazer uma grande obra. E agora, com a oportunidade, a irmã Juliana estará falando o testemunho de vida da vida dela, e para trazer mais experiências para as nossas vidas. Eu tenho certeza que você já teve a sua fé aumentada nessa noite, porque eu estou saindo daqui renovado. E a irmã Juliana, então, com a oportunidade, enquanto o Gabriel direciona para ela, queremos agradecer a Samanta Vidal, Elisa Zella, a irmã Cláudia. Também queremos agradecer a Pamela Wellington Bose, Ismael Zella, motorista, está assistindo, a Bruna França, que já fez parte dessa mocidade. Essa mocidade te ama, Bruna. Kleber Pontes, Malvina de Castro, assistindo lá de Camboriú. Leidir Salete, Valderi mandou um abraço para você, Douglas. Deus abençoe a vida de todos que estão assistindo, a irmã Josiane. Agora a irmã Juliana, com oportunidade. Quero saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor. E antes de iniciar, eu gostaria de deixar 2 versículos com vocês. O primeiro se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam,
a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Amém? E o outro se encontra na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o primeiro. Amém? O meu testemunho de conversão é diferente dos que falaram aqui. Eu não nasci em berço evangélico, não tive nenhuma referência desde pequena no mundo cristão, no caso, né? Vim de uma família católica, não praticante, né? E desde muito cedo eu sempre tive muita curiosidade em tudo, né? E as minhas memórias mais distantes de frequentar uma igreja era com umas tias das crianças que iam buscar, né, a gente na porta, que Deus seja louvado por a vida delas, né? Não me lembro o nome ao certo de todas, mas eu lembro de um especial que era a tia Shirley. Não tenho mais contato, mas assim, foram pessoas que plantaram a semente no nosso coração. E aqui eu tinha 6, 7 anos e essa semente veio frutificar anos depois, né? Mas a semente foi plantada, é isso que é o importante. Às vezes nós pais achamos que nossos filhos não entendem. As crianças entendem tudo. Tudo. Às vezes a gente acha que eles estão no culto, não estão prestando atenção, mas aquilo está ficando no subconsciente deles. E uma hora isso vai vir à tona, uma hora isso vai fazer a diferença. E eu lembro que eu frequentava algumas igrejas quando eu era pequena, nos cultos infantis, né? E passou-se alguns anos, né? Depois, já na minha adolescência, eu comecei a frequentar novamente. E a gente sabe, né, que na adolescência, assim, é uma fase complicada, porque às vezes a gente não se sente, né? Sabe quando a gente vive num ambiente que a gente sente que aquele ambiente não é o nosso? Sempre foi assim comigo, sempre me senti diferente dos demais, né, do meu grupo, do grupinho que a gente andava, da turma. Sempre me sentia um pouco deslocada. E como a minha família não tinha muito conhecimento, assim, não vinha de um berço cristão, muitas vezes não era compreendido o fato da gente querer estar dentro da igreja. Eu vim começar a ter mais liberdade para congregar, né, para frequentar uma igreja depois que casei. Casei muito cedo também. E depois, desde que eu casei, um tempo depois eu aceitei e, graças a Deus, desde então não me desviei. Né? A gente tem os momentos que a gente enfraquece. Hoje eu entendo isso. Hoje eu sei que todo mundo passa por esses momentos, inclusive se você que está em casa, né, no meio dessa pandemia, que já fizemos um ano, né, que a gente já está. Se você também se sente fraco, assim como eu já me senti, e acredito que tem muitos que nesse momento têm se sentido, busque, peça a Deus para que você tenha força, para que você venha. Se você não se sente confortável a estar dentro de uma igreja, acompanhe as lives da tua igreja, né? Ou vai numa igreja próxima, com todos os cuidados, assim, né? Mas creia assim que Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Se dentro de um ano, né, Ele te protegeu, ou mesmo que você venha ter, assim como eu tive, mas venceu, amém, Jesus está com a gente. E a única certeza que nós temos dentro de nós é que uma hora Deus vai nos chamar para casa, né? E que mais cedo ou mais tarde nós iremos, né? E eu sei que muitas vezes, assim, a gente se sente, né, principalmente quando você não tem um apoio dentro de casa, quando você não vem de um berço alicerçado, quando você não vem de um ensino onde você tem que buscar isso, onde você tem que fazer, onde sua referência tem que ser Cristo e mais ninguém.
né? Eu sei que é difícil. Eu sei o quanto somos cobrados, o quanto somos responsáveis, o quanto somos pela nossa casa, pela nossa família. Mas a Bíblia fala que Deus não nos dá um peso maior do que podemos suportar. E eu lembro que desde pequena, quando eu frequentava ali ainda criança, eu sempre orei a Deus pela conversão dos meus pais. E hoje eles já se converteram, graças a Deus. E creio que tem muitos da minha família ainda que, em breve, se Deus quiser, também se renderá aos pés de Cristo. E eu queria deixar para vocês aqui que eu já vivi muitas experiências com Deus de pedir algo quando criança, e hoje eu vejo que isso está se concretizando na minha vida, na minha família, né? E como a Cássia falou, né, que tudo tem um tempo determinado, tudo na hora certa, tudo no tempo de Deus, tudo conforme Deus fizer. Eu aprendi que quando recebemos algo que nós não estamos preparados para receber, isso às vezes acaba, em vez de se tornar uma bênção, acaba se tornando uma maldição para nós. E a minha conversão foi bem, assim, foi algo tão natural que eu às vezes eu não vejo assim, ai, foi difícil. Era algo que eu queria, era algo que eu sentia que eu deveria fazer, né? Era algo que era o ambiente que eu gostava de estar, eram as pessoas que eu via como referência, que eu gostava de estar no meio, né? Então, assim, pelo contrário, eu nunca me senti em paz quando eu estava fora da igreja, né? Eu sempre achava que meu lugar não era ali, que aquilo não era o que eu queria. E graças a Deus, assim, mesmo no início da adolescência, não sendo evangélica, Deus nunca permitiu que eu passasse por alguns processos que muitos jovens que eram meus amigos passavam. Nem curiosidade eu tinha para fazer. Como o Douglas falava assim, pessoas careta, eu era careta. Eu era aquela que não tinha vontade de experimentar drogas, não tinha vontade de fazer coisas que outras pessoas faziam. E minha mãe também não deixava, porque minha mãe sempre foi muito rígida. Ela era responsável pela criação dos 4 filhos, então imagine, né? Tinha que ser. Então, hoje eu agradeço a Deus. Na adolescência, é claro, a gente não entende, né? Mas hoje eu agradeço a Deus, assim, porque talvez se não tivesse tanta rigidez, Deus sabe como que seria, né, os caminhos, e talvez fizesse coisas que hoje até poderia me arrepender. Mas da minha parte é isso que eu tenho para falar para vocês. E assim, eu acho assim que cada um dentro de nós, muitas vezes assim, nos sentimos desconfortáveis, né? Com o corpo, com a aparência, com o ambiente, com tudo. E sentimos o que o mundo chama de vazio, né? E esse vazio é um vazio que só a presença de Deus preenche. É um vazio que só o conhecimento e o relacionamento com Deus vai preencher. Então, se sinta à vontade para visitar uma igreja, para conhecer mais, né? Se você já conhece, está afastado, peça a Deus forças para voltar, né? E que Deus nos ajude a cada dia sermos melhor para Deus e fazer a vontade dele aqui na terra enquanto estivermos aqui. Amém? Amém, glórias a Deus. Nesse momento, vamos estar finalizando a live e vamos ouvir um louvor que o irmão Gabriel Elienais estará louvando ao Senhor. Nosso irmão Gabriel não foi apresentado ainda nessa noite. Para quem não sabe, o irmão Gabriel é um dos responsáveis por essas lives estar acontecendo. Ele e o Douglas meteram a cara e fizeram acontecer. O irmão Gabriel Elienais, o irmão Douglas e o irmão William.
claro, com a bênção do pastor e com o total apoio do pastor da nossa igreja e toda a igreja. Então queremos agradecer ao irmão Gabriel, que estará transmitindo um louvor aqui nesta noite. E já queremos também agradecer aos irmãos aí, nossos amigos que estão assistindo, presbítero Reginaldo, irmã Cláudia, Josiane, irmão conferencista Kleber Pontes, irmã Cibele Rocha, o nosso segundo líder, José Luiz, cooperador José Luiz, a irmã Pamela aqui assistindo, também Diego Wesley Ferreira, no conforto do meu lar, aqui no Jardim Iguaçu. Deus abençoe. Temos Vila São Jorge, Parque São João, Vila Santa Maria, Colônia Santa Rita, Camboriú, Curitiba, várias partes estão conosco ligadinhos, assistindo a live aqui da Assembleia de Deus de Colônia Santa Rita. E já queremos avisar que sábado e domingo, 18h30, vai ter um culto abençoado através da live, aqui no mesmo Facebook. Agora com a oportunidade, o irmão Gabriel Elenay, louvando ao Senhor. Fique em espírito de adoração aí no seu lar. Seus irmãos, com a paz do Senhor. Eu também quero contar rapidinho. Graças a Deus eu nasci na igreja, né? Desde pequeno, meus pais são evangélicos desde que eu nasci. Mas por um momento eu me afastei, me entristeci. A gente cria expectativas, a gente se espelha nas pessoas. Mas eu descobri que esse foi o meu erro. Se espelhar em alguém dentro da igreja. E o nosso foco em quem a gente deve se espelhar é Jesus. Porque se você for analisar cada pessoa que está aqui, cada pessoa tem o seu erro. Apesar de ela estar na igreja, não é perfeita. Então se você acha que a gente está aqui, a gente é perfeito, a gente é santo, não. E a melhor coisa que a gente faz é reconhecer o nosso erro, reconhecer que a gente é falho, mas pela misericórdia de Deus, a gente se torna digno. Pelo sacrifício dele na cruz, a gente foi perdoado e pode estar aqui louvando, cantando, contando um testemunho. E você que viveu igual eu, por um momento começou a vir para a igreja só por vir, virou aquela rotina e se entristeceu ou se espelhou em alguém que veio se desviar depois e se desanimou também. Eu digo para você que em quem você deve se espelhar é Jesus, porque Ele nunca vai te decepcionar, Ele nunca vai te abandonar, você nunca vai ver Ele errando, Ele pecando, Ele mentindo. Então, é isso. Eu vou louvar aqui e peço perdão se alguma coisa. Que miserável homem que eu sou, que eu me tornei, mendigo pão que antes sombrava e que era meu. No desapontamento a esperança nasce e eu vivo o presente, independentemente do que passou, pois eu sei que se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as velas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde eu lhe encontrarei.
como um refugiado, deixando seu país, vagando pela noite, sem conseguir dormir, mas confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia em que gritos de alegria ecoarão, pois eu sei que se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde eu lhe encontrarei, o porto onde eu lhe encontrarei, é lá no céu. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus pela vida do irmão Gabriel. Aqui também acabei de ver que está participando o Wagner Barbosa. Ali ele está trabalhando na Sudimar, mas está ouvindo esses testemunhos, louvores. Mandar um abraço para o Wagner, para o Gessé, que foi nosso tecladista aqui da Mocidade de Águas Cristalinas. Eu vi que ele está curtindo ali a live. Deus abençoe tua vida, Gessé. Você faz parte da nossa história. Estamos sentindo sua falta aqui. Sei que logo que passar essa pandemia você estará juntamente conosco de novo. Mas participe das lives aí, muito importante. Irmãos, queremos agradecer a todos que participaram, que comentaram. A Elaine ali, juntamente com a família dela, a família de Castro, está assistindo de Joinville também. Deus abençoe a tua vida. Elaine, o pessoal de Camboriú, Curitiba, de Paranaguá, todo o pessoal que assistiram e que participaram dessa live juntamente conosco. Deus abençoe a tua vida. E nesse momento vamos fazer uma oração para encerrar e abençoar a sua vida. Deus de maravilha, de glória, obrigado pela oportunidade de participarmos desse momento. Pedimos que o Senhor abençoe essa pessoa que assistiu, Pai, talvez alguns minutos, talvez assistiu inteiro, Pai, do seu lar. E algum desses testemunhos tenho certeza que deve ter tocado no coração dessa pessoa. Pai, abençoa poderosamente. O Senhor é um Deus de milagre, Pai. Realiza o milagre na vida dessas pessoas. Senhor, que essas pessoas possam ter uma vida abençoada, que essas pessoas possam ter suas orações respondidas, que essas pessoas possam ter, Deus, os seus parentes libertos do mundo da droga, Pai, e servindo ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Pai, abençoa todos os lares, Pai, que assistiram, aqueles também que participaram aqui. Abençoa poderosamente, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por participar nesta live juntamente conosco. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Sábado e domingo tem mais.